Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí você vai encontrar Atos dos Apóstolos e Romanos. Você vai lá no capítulo de número 8 e procura o versículo de número 35. Essa noite eu quero compartilhar com vocês a respeito de algumas verdades bíblicas que nós, como cristãos, precisamos saber. Dentre essas verdades, algumas Deus está, a partir de agora, da ministração, nos lembrando, para que possamos estar cada vez mais firmes nele. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35, diz assim a palavra: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Precisamos receber de ti aquilo que o Senhor tem separado para nós. Nos ajuda a compreender, através da revelação do Teu Espírito Santo, que as nossas mentes possam estar ligadas, conectadas à mente de Cristo, para que possamos conhecer qual seja a largura, a profundidade, a altura, a Tua perfeita vontade. A partir desse momento, possamos guardar essa palavra nos nossos corações e colocar em prática o mais breve possível, para a louvor e glória do Teu nome. Romanos 8,35 faz uma pergunta para mim, para você, para nós que somos cristãos, dizendo assim: o que pode nos separar do amor de Jesus Cristo? Será que as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? O que nos separa do amor de Cristo? Então, algumas verdades bíblicas que eu quero que você reveja ou aprenda nesse momento é que nós, como cristãos, teremos aflições. Fale comigo: vou ter aflição. E aí não é amaldiçoando a sua vida, é o cumprimento da palavra. Vai em João, capítulo de número 16. Volte um pouco, você está em Romanos, você vai voltar para João, capítulo de número 16. Eu estou lendo na nova versão transformadora, no versículo de número 33, diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Jesus dizendo. Então Jesus vai colocar algumas situações e vai demonstrar, e vai mostrar, vai afirmar algumas coisas para a gente, para que a gente possa entender que essas coisas são verdadeiras, que elas acontecem, mas nós temos paz nele. Não temos a paz condicionada do mundo, da sociedade, que as pessoas dizem, mas a paz em Cristo. E aí ele continua dizendo na parte B: aqui no mundo vocês terão aflições. O cristão verdadeiro, genuíno, salvo, aquele que foi escolhido por Deus, vai passar aflição nessa vida. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. E aí vem uma promessa ligada com essa aflição: tenham um bom ânimo, coragem, esforço, se animem, porque Cristo já venceu o maligno e toda a sociedade corrompida, estruturada em Satanás. Jesus venceu o mundo. O mundo aqui não o globo terrestre, o planeta Terra, mas toda uma sociedade, uma legislação, um funcionamento político e econômico, tudo que está voltado
voltado para a pecaminosidade dentro desse contexto social que nós vivemos. Então, apesar de todas essas aflições, e certamente passaremos e não vão ser poucas, Cristo fala para que nós, eu e você, possamos nos animar. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Anime-se, pois Ele confirma na palavra que venceu o mundo. Então, apesar de termos as aflições, de passarmos e enfrentarmos aflições, certamente o nosso Deus faz com que sejamos vitalizados, porque Ele venceu o mundo. Então, teremos aflições, é uma grande verdade bíblica para mim e para você que somos cristãos em Jesus, o nosso Senhor. Uma segunda verdade bíblica que eu quero compartilhar com você é que vamos ser perseguidos. Se você é realmente convertido, se você é convertida em Cristo Jesus, fez uma aliança verdadeira com Deus e busca cada dia mais estar separado ou separada para viver o Evangelho verdadeiro, para cumprir a obediência às Escrituras Sagradas, serás perseguido. Serás perseguido. Abra aí 2 Timóteo, vá para frente agora, você está em João, vá para frente e encontra aí 2 Timóteo, Colossenses, Tessalonicenses, e aí você encontra 1 e 2 Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 3, no verso de número 12. Diz assim: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Quer ser devoto de Cristo? Quer cumprir as Escrituras Sagradas? Quer ter uma vida separada e dedicada a adorar ao único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Quer ter uma vida cristã genuína? Quanto mais buscar intimidade com o Espírito Santo, quanto mais de Deus tiver presente, quanto mais desejar estar com Cristo, quanto mais quiser se dedicar a Deus, mais sofrerá perseguição. E aí são diversos tipos de perseguição: perseguições culturais, questões de gênero, perseguições políticas, por causa de ideologias, perseguições filosóficas, porque você tem um pensamento, as outras pessoas não concordam com o que você pensa, perseguições doutrinárias, porque você está falando e pregando a verdade, tem pessoas usando o Evangelho para os belos prazeres, inventando coisas, acrescentando coisas, com falsas doutrinas, enganando muitos. Então vai ter perseguições relacionadas com o mundo espiritual, a batalha fica mais acirrada, agora começa a ter destaque espiritual, fica com a visibilidade para o mundo das trevas, porque é um risco para as trevas, você cheio da presença de Deus como luz para poder clarear a vida dos outros, levar o Evangelho da salvação para os outros. Perseguição no trabalho, perseguição na escola, perseguição na faculdade, perseguição na rua. Alguns de nós
somos perseguidos, ameaçados de morte, espancados, torturados e mortos realmente como mártires em alguns países. Perseguidos porque a própria família dá as costas e não aceita que a gente seja crente, e agora é crente, está louco. Perseguido pelos costumes, ou maus costumes na sociedade, perseguido por toda uma cultura que vai direcionar para ter prazeres, para ter excesso de imoralidades diversas, inclusive sexuais, a discordância completa dos nossos posicionamentos no cumprimento das Escrituras com os princípios e obediência aos mandamentos de Deus. Então são diversos tipos de perseguições, e a Bíblia deixa claro dizendo a gente que tem uma aliança com Deus, que somos cristãos, precisamos saber que existem essas verdades, e uma dessas verdades também é o sofrimento por perseguições. Todo aquele que quer viver uma vida verdadeira com Cristo vai ser perseguido, sofrerá perseguição. Bem-vindo ao Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus não nos convida para ter uma vida tranquila, num mar calmo, deitado em berço esplêndido eternamente. Não. Jesus nos convida para poder termos ânimo, coragem, enfrentar as adversidades, as batalhas da vida e superar em Cristo, na própria palavra, todas essas situações. Ele não nos diz que vamos ficar livres das perseguições, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então são duas verdades que a gente já viu. Primeiro, as aflições, não são poucas. A segunda, as perseguições. Então todos aqueles que pensam diferente de nós, com os princípios de Deus, cumprimento dos princípios bíblicos, família, moral, idoneidade, honestidade, vida separada, com a tentativa, com esforço e livre de uma vida pecaminosa, desraigada, uma vida de mentira, de engano, de corrupção, de furto, de violência, de prostituição, de bebedice, de glutonaria, de pornografia, uma vida livre de rebelião contra Deus, aflições e perseguições. Esse é o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, que não tem sido anunciado de muitos púlpitos da igreja brasileira, infelizmente. A igreja brasileira tem pregado um evangelho distorcido. Muitos falsos mestres têm se levantado no nosso país nesses dias, diversos falsos profetas anunciando presentes, posses materiais e uma vida de sucesso, uma vida de bem-estar completo, mas não é isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam como cristãos, ainda que o nosso Deus é poderoso para poder abençoar, prosperar e tornar rico quem Ele quiser. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Arrependei-vos. Jesus começou o ministério dele falando sobre arrependimento. Os profetas que encerraram em João Batista também pregaram sobre arrependimento e conversão à palavra de Deus. Um terceiro ponto sobre algumas verdades bíblicas que nós como cristãos precisamos saber é que nessa vida teremos problemas e não serão poucos. Abra sua Bíblia
em 2 Coríntios, você está em Timóteo, você vai voltar um pouco. 2 Coríntios, capítulo número 4. Versículos de número 8 e 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Glórias a Deus. Olha que palavra. Para que problema maior do que nesse versículo? Ele fez um resumão dos problemas, sem discriminar cada problema, mas ele disse assim: ó, de todos os lados somos pressionados. Você sabe o que é estar dentro de uma panela de pressão? O feijão periga. O que era para cozinhar a noite toda, cozinhou em 2 horas. Imagine aí, quando aquele carbono sofre a pressão, ele deixa de ser grafite para se tornar uma pedra preciosa. Porque a pressão, e aí existem diversas pressões, pressão atmosférica, pressão eletromagnética, diversos tipos de pressão, mas a gente está falando aqui, ó, todos os lados vão nos pressionar como cristãos. É como se a gente estivesse no meio e uma multidão nos comprimindo. Imagina uma multidão vindo ao nosso encontro de todos os lados, norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste, e você no meio, e todos começando a te apertar, te apertar, te apertar. Todos os lados somos pressionados por aflições, diversos tipos de aflições, doenças, enganos, mentiras, corrupções, brigas, violências, acidentes, pessoas falsas, pessoas orgulhosas, soberbas, avarentas. Todos os lados vamos ser pressionados para poder cedermos ao pecado. Não tem nada não, está todo mundo fazendo. Não, mas eu estou te falando que é o crente que está aí. Você, por quê? É crente, não estou falando de outro, não, é o crente. A ponto desses dias eu vi minha mãe dizer assim: não, porque uma cristã me convidou para ir de São João em um determinado interior, e lá na casa dela, feriado, está todo mundo lá. Mas qual é a motivação de sair para lá? É uma fazenda afastada da cidade, do lugar das festas? Não, é no meio da cidade onde vai ter o maior arrasta-pé. O que você vai fazer lá? Não é porque a família é toda crente. Pensei que a família toda ia sair de lá para a sua casa aqui, que não tem sangue não. Vocês estão entendendo? Quadrilha gospel. Rouba, mas congrega. Que Deus tenha misericórdia. Mas não seremos esmagados, apesar de toda essa opressão, desse pressionamento, não vamos ser esmagados. Você já pegou alguma coisa, botou na mão e esmagou? Uma fruta que você pudesse pegar e esmagar, algo que você colocou na mão e estrangulou até
partir completamente. Aqui na palavra diz que nós não seremos esmagados, apesar dessas pressões todas. Não tem como a gente ser derrotado. Ficamos perplexos, foi mesmo, não estou nem acreditando nisso. Nesses dias vamos ficar perplexos com muitas coisas, diversos escândalos, e ai daqueles que virão os escândalos. E por se aumentar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Então, está acelerado todas as situações da natureza, na sociedade, todos os sinais relacionados com a volta de Cristo. Antes tinha um terremoto, passava 50 anos para poder ter um terremoto daquela gravidade. Hoje tem um terremoto com 10 dias, tem um mais forte. Você tem percebido isso? Então os escândalos também vão aumentar. Você não vai nem acreditar no que você está ouvindo, no que você está vendo. Não é possível isso. Vai ficar perplexo. Uma perplexidade. É bandido solto, é gente de direita preso. É uma justiça injusta. A gente vai ficar assim, ó, perplexo. Mas não ficaremos desesperados. Não entraremos em desespero. Vamos ouvir e ver todas essas coisas. Muitas delas vamos até vivenciar. Não vamos nos envolver e também não vamos ficar desesperados. E agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Vou fugir? Vou sair? Quero sumir? O crente vai estar equilibrado e não vai ficar desesperado, porque ele sabe o Deus que ele serve e ele confia. Sabemos em quem temos crido e Ele é fiel. Somos perseguidos, mas não abandonados. As pessoas vão nos perseguir, as situações vão nos perseguir, mas o Senhor, nosso Deus, estará conosco sempre. Jesus Cristo nunca vai nos abandonar, ainda que os nossos pais nos tivessem abandonado. Ainda que uma mãe esqueça da sua criança, ela amamentando, Deus nunca esquece de mim, de você e daquele que tem aliança com Ele, por intermédio de Cristo Jesus. Ainda que tenhamos órfãos no nosso meio, de pais vivos que se sentiram abandonados, que se sentem ainda discriminados, que se sentem à margem, marginalizados. Mas a palavra de Deus diz que Ele nunca nos abandona. Ele é um Deus conosco, é Emmanuel, Deus que habita dentro de nós. Ele está conosco para todo sempre. E essa é a certeza que temos. Jesus Cristo está conosco, na pessoa do Espírito Santo. Somos derrubados, mas não destruídos. Imagina você está aí parado, alguém chega e te dá um tom que você nem sabe de onde vem a pancada, daqui a pouco você está no chão ralado. É mais ou menos assim a interpretação bíblica. Fizeram uma cama de gato para a gente, armaram a cilada e empurraram, a gente não sabia que tinha alguém deitado atrás e só vê a queda. Mas não seremos destruídos, apesar de nós cairmos, não ficaremos prostrados. O justo pode cair 7 vezes, mas Deus levanta de todos. Ainda que armem ciladas para poder nos pegar, arrastem os nossos tapetes, nos empurrem, nos machuquem, não seremos destruídos.
nunca seremos abalados. Deus está conosco, Ele é o nosso Senhor. Outra verdade bíblica que eu quero compartilhar com você. A quarta verdade: seremos provados. Abre em Tiago, você está em Coríntios, vá para frente, para sentido Apocalipse. Depois de Hebreus, você vai encontrar Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Seremos provados. Deus vai nos colocar na prova para poder a gente descobrir o que está no nosso coração. Ele já sabe, já nos conhece por inteiro, foi Ele que nos fez, mas nós não nos conhecemos direito, então vamos precisar passar na prova. Ninguém vai subir de série ou avançar o grau de maturidade sem ser provado e aprovado. Ninguém vai começar os estudos e daqui a pouco está formado sem fazer prova. Não existe isso. Se você está na filosofia do pior educação do Brasil, chamado Bahia, não vai arredondar os seus pontos no Evangelho de Jesus Cristo para você passar de ano com média 5. Não vai ter ensédio. Não vai ter reunião de diretoria para te tirar de 13, te botar de 5 e você passar arrastado. Não vai existir isso, cara. Aqui vai ter que subir degrau por degrau até alcançar a estatura de varão perfeito em excelência com Deus. Oh, glória! Vai ter que fazer prova e vai ter que ser aprovado. E quem está aprovando se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. É do jeito dele, não é do nosso jeito, e não tem pesca. Cada um tem sua prova. É uma prova para cada um individual e não se repete, não tem questão igual de um para o outro. E outra coisa, não tem ABCDE, é tudo aberto. Ou sabe, ou não sabe. E se não souber, fica em círculo no deserto. 40 anos. Mas se souber, passa para um outro patamar espiritual. Felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que suportam, porque vai ter provação e muitos não vão suportar, e vocês vão ver muitos desviados do propósito, ou não estar mais congregando, não faz mais parte do corpo de Cristo, porque veio a provação e não suportou com paciência. E também tem que suportar a tentação. A tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Deus prova, e aí Ele vai usar Satanás e todos os demônios para poder a pessoa ser tentada. Mas Deus dá o escape no momento oportuno. E aquele que suporta essas tentações com paciência receberá, olha a promessa, a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Passou pela prova, vai receber a coroa da vida, e lá naquele grande dia valeu a pena suportar todas as provas. Isso faz com que a gente vá aumentando em profundidade de relacionamento íntimo com o Espírito Santo, amadureça em Deus,
amadureça espiritualmente falando, vamos para um outro patamar espiritual e no final receberemos a coroa de uma glória eterna, inabalável, com o Senhor nosso Deus. E incorruptível essa coroa será. Seremos provados. Deus, se vê qualquer resquício de orgulho em mim e em você, Ele vai provar. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele, num determinado tempo, nos exaltará. Humilhai-vos diante de Deus e resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se Deus perceber que a gente está com algum sinal de orgulho, prepara para a prova. E quando a gente já não tem sinal de orgulho, está em busca, oração, jejum, santidade, buscando cada vez mais, Ele vai botar na prova para nos dimensionar para uma profundidade maior em revelação das Escrituras e uma intimidade maior com Ele, e também estarmos num novo patamar, em outra dimensão de autoridade e poder espiritual. Aleluia. Agora, a última verdade que eu quero compartilhar com você, que todo cristão, eu e você que somos cristãos, precisamos saber ou nos lembrar que nós somos mais do que vencedores. Romanos 8,37, volte aí. Romanos no capítulo 8, a gente começou lendo no versículo 35, você vai ler o versículo de número 37 comigo. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. A Bíblia é o poder de Deus para aquele que crê. A palavra de Deus revelada. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que passemos aflições, perseguições, problemas e provações, a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos garante que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos ama. A nossa vitória é espiritual para todos sempre. Amém. Então, depois de tudo isso que a gente acabou compartilhando e aprendendo, eu quero ler com você os versículos de número 38 e 39 nesse mesmo Romanos 8 para a gente poder finalizar. E estou convencido, completamente convencido, de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória, glória. Oh, glória. Não tem nem mais morte para nós cristãos, irmãos. Jesus venceu a morte. Se morremos fisicamente, estaremos com Ele eternamente vivos em corpo glorioso para todos sempre, nos séculos e séculos. Nosso Deus venceu a morte. Jesus Cristo é o nosso Deus. Não tem nem anjo com espada desembainhada de fogo, sem espada, com colete, sem colete. Não tem demônio, não tem Zé, não tem Maria, não tem não sei o que, Ladilha, não tem não sei aonde, não tem principado, não tem potestade, não tem nenhum tipo de demônio.
possa nos separar do amor de Deus. Oh, glória. Não tem nada que aconteça hoje, nem que aconteça amanhã, nem depois de amanhã, nem depois, nem daqui a 10 anos, 100 anos, que possa nos separar do amor de Deus. Não tem furacão, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem lava de vulcão, não tem estrela caindo, não tem terra saindo da órbita. Não tem mais nada. E ainda, não tem nenhum outro poder. Não tem poder executivo, legislativo, judiciário, eclesiástico, poderio nenhum em nenhum universo que possa nos tirar desse amor de Cristo Jesus. E ainda para completar, não tem nenhuma dimensão, porque ele fala de altura, profundidade. Não tem nenhuma dimensão que a gente esteja, física ou material, ou invisível ou espiritual. Não tem nem nada na criação, nenhum animal, nenhum ser criado. Não tem nenhuma estrela, não tem nenhum planeta, não tem nenhum cometa, não tem nenhum vegetal, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem aflição, não tem perseguição, não tem problema, nem tem provação que possa nos separar desse amor. Eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, glória. E aí, respondendo a pergunta que foi o texto base, Romanos 8,35, o que nos separará do amor de Cristo? As aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte? No versículo 38 e 39 ele já respondeu: nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Coloca de pé para a gente orar. Quero que você saia daqui com essa convicção hoje, com essa certeza, com essa lembrança, que apesar de tudo que você está